Os objetos do jogo são cards com as imagens e com frases, onde depois vão ser postos no tabuleiro na ordem dos fatos. Primeiramente, a gente tem que encontrar a frase correspondente ao card. Então, bactéria competente é aquela que possui a capacidade de reconhecer e internalizar o fragmento de DNA livre. Essa é uma duplinha, a gente separa a duplinha. Fragmento de DNA livre. Nunca pode ser um cromossomo inteiro e pode ser um plasmídio a ser internalizado, maioria artificial. Outra duplinha. Recombinação. Ocorre entre o DNA doador e o DNA receptor. DNA entra na célula. A célula internaliza o DNA que está livre no meio. Alinhamento das bases complementares. O DNA emparelhado não necessariamente será usado e a troca de genes nem sempre é benéfica. Célula pós-recombinação, então a célula substitui o seu alelo pelo alelo do DNA doador, formando uma célula geneticamente transformada, e o DNA não recombinado é degradado. Agora que já temos as duplas montadas, vamos começar a posicionar no tabuleiro. A transformação bacteriana ocorre pela absorção de fragmentos de DNA presentes no ambiente, originados de outras bactérias vivas ou bactérias mortas e decompostas. Esse processo é realizado apenas pelas bactérias competentes, que são aquelas que possuem a capacidade de internalizar os fragmentos de DNA. Após o reconhecimento do fragmento livre, a bactéria competente internaliza essa molécula ou fragmento de DNA. Esse fragmento será incorporado ao DNA da bactéria através da permuta de bases entre o DNA original e o fragmento absorvido. Havendo compatibilidade entre as linhagens participantes, o fragmento de DNA proveniente da célula denominada doadora passa a compor o material genético da célula receptora. Com essa troca de alelos, as bactérias ficam então com a constituição genética modificada, sendo chamadas de bactérias transformadas. Então, sobre o processo de conjugação. A primeira etapa, olhando aqui nas imagens que a gente tem, é a ligação pilus mais célula receptora. Para essa etapa acontecer, então, tem que ter um pareamento específico entre a célula receptora e a célula doadora. Então, elas têm que se ligar, se encostar. Esse contato que ocorre é um contato específico do receptor, que está na célula receptora, com a célula doadora. Então, um pilus vai ser retraído pela despolimerização das suas subunidades e vai ocorrer essa conexão. Depois, vai iniciar a transferência do plasmídio para a célula receptora. A transferência do DNA, então, ela vai ser desencadeada por esse contato entre as células que vai ser mediado por um pilus. Uma fita do DNA plasmidial da célula doadora vai ser clivada e vai ser transferida para outra célula, então, que é o que está explicando nessa imagem. Depois disso, vai ocorrer a replicação por círculo rolante. Isso quer dizer que, à medida que a fita complementar ela vai estar sendo sintetizada na célula receptora, a célula doadora ela vai receber uma reposição também para ficar completa, que nem a outra, e elas vão ficar iguais. Então, vai ter a expressão na célula receptora. Se os genes plasmidiais conseguirem ser expressos nessa célula que recebeu o plasmídio, ela vai se tornar receptora.
vai se tornar doadora. E vai então passar a transmitir plasmídios que nem as da célula que ela recebeu. Por isso que os plasmídios conjugativos, eles conseguem se disseminar em populações bacterianas, porque depois que recebeu um plasmídio, se fecha e passa a ser doadora do mesmo jeito. Agora, a gente vai montar a transdução, mais especificamente, transdução generalizada. Bom, então, primeiro, o fago parasita a bactéria. O bacteriófago, então, ele se liga à bactéria por adsorção e deposita seu material genético através da penetração direta nessa bactéria. Daí, depois disso, ocorre a fragmentação do cromossomo. Mas não só isso. Nessa fase, além da fragmentação do cromossoma, tem a síntese de DNA e proteínas do bacteriófago, e essa é a etapa de biossíntese. Daí, pedaços do genoma do próprio bacteriófago e da bactéria estarão fragmentados dentro dessa mesma bactéria. Depois, o que ocorre é o embalamento do DNA. Nessa parte de embalamento, os pedaços do genoma bacteriano são embalados pelo fago ao acaso, e isso é a fase de maturação. Depois disso, então, ocorre a lise da célula doadora. Então, após a sua multiplicação, os bacteriófagos, alguns carregando o próprio genoma e alguns com o genoma da bactéria, eles acabam saindo da célula bacteriana pela lise. E estão livres para poder parasitar outra bactéria. E aí, o fago parasita outra bactéria. Esse bacteriófago, então, com o DNA da célula doadora dessa outra bactéria, ele acaba infectando outra bactéria e deposita o genoma que carrega. Depois disso, então, pode ocorrer a recombinação gênica, então, desse genoma da bactéria doadora com o genoma da bactéria receptora. Se houver, então, essa recombinação, a bactéria passa a ter o genótipo da célula doadora e da célula receptora ao mesmo tempo.